Começam por dizer que o desafio que tem pela frente exige um grande sentido de responsabilidade. É que, digo eu certamente, só acordaram agora deste pesadelo que nos colocaram, mas que já é tarde e achamos que está na hora de mudar. Não resisti e quis fazer aqui convosco uma reflexão sobre este mesmo documento. Pretendem, a partir de agora, promover uma democracia de proximidade. Até dão alguns exemplos num site recomendado. Falam do ambiente. E só agora despertaram para a necessidade de ter uma gestão de proximidade. Por exemplo, no Parque Natural Nacional da Peneda Gerês, ouvindo as populações locais, trabalhando com estreita colaboração com elas. E então o nosso Parque Natural Litoral Norte? Será que não merece a mesma atenção? Porque não quiseram os senhores do governo socialista fazer este tipo de gestão quando nos colocámos à sua inteira disposição para que este fosse gerido com essa proximidade que agora, pelos vistos, é seu apanágio? Se tiverem dúvidas daquilo que estou a dizer, perguntem aos seus presidentes das juntas de freguesia que fazem parte desse território do Parque Natural. Falam de desenvolvimento económico e de emprego. E é o próprio número 1 da lista, António José Seguro, que diz que as empresas portuguesas devem ser estimuladas a participar nos concursos públicos. Certamente esqueceu-se das público-privadas, o Parque Escolar, por exemplo, e outras afins, que liquidaram quase de vez as empresas que antes concorriam livremente e sadiamente, sem recurso a subterfúgios e a negociatas pouco claras e transparentes. Que poderão prometer mais os candidatos de Braga e o senhor engenheiro José Sócrates. Praticamente todos os concelhos do distrito veem o desemprego aumentar, as famílias sem esperança, as crianças a passarem fome, os jovens empurrados para estágios que não contam para o desemprego, os casais de meia idade a perderem já a vontade de procurar emprego. É este o retrato de um distrito que há anos era referenciado como um exemplo de emprego na qualidade de vida e no bem-estar da população. Na educação, os mesmos congratulam-se e vangloriam-se pelo programa que o Governo Socialista apresenta para a requalificação de 14 escolas do distrito. Ainda há pouco tempo, na Assembleia Municipal, questionávamos o Governo sobre o projeto de recuperação da nossa escola secundária Henrique Medina, como se iriam gastar 13 milhões de euros. Sim, 13 milhões de euros, ouviram muito bem. E o pior de tudo é que nem sequer estiveram interessados em saber o que preconizava a Carta Educativa do Conselho. E o convite que me foi feito foi para falar sobre o presente e o futuro de Portugal. Eu peço autorização para falar um pouco sobre o passado de Portugal e refletir um bocadinho aqui convosco de que forma e como é que nós chegámos a este ponto. E olharmos para trás, para a Revolução de 25 de Abril de 74, e percebermos a gênese daquela Revolução. E percebermos que aquela Revolução nasceu e, nos primeiros momentos, evoluiu com base em conceitos de natureza marxista. E os conceitos de natureza marxista são os conceitos que levaram às experiências e às vivências comunistas que faliram em todo o mundo. Relembro-vos duas coisas. Em primeiro lugar, que chegámos a ter governos liderados por elementos militantes do Partido Comunista. Eu lembro aqui o governo do Coronel Vasco Gonçalves, que era um militante do Partido Comunista e foi primeiro-ministro de Portugal. Produziu uma série de nacionalizações, designadamente na banca, na indústria, no sentido da evolução do país para o comunismo. Portanto, esta é a gênese da Revolução Portuguesa. Com um outro elemento, que foi o pacto firmado entre os partidos políticos e o, na altura, MFA, que era o Movimento das Forças Armadas. E esse pacto obrigava os partidos políticos a seguirem um determinado caminho de natureza ideológica. E esse caminho de natureza ideológica era o socialismo/comunismo. O único partido que ficou de fora foi o CDS, embora reafirmando também que não estaria contra o caminho para o socialismo. O PSD, obviamente, assinou esse pacto, porque o PSD tinha que estar nesse grupo para poder melhor lutar contra os partidos que defendiam acerrimamente as ideias desse pacto. Os partidos eram o Partido Comunista, obviamente, e o Partido Socialista.
E quem nos tem governado e quem tem mantido esta gênese comunista e socialista do nosso Estado têm sido esses dois partidos e, ultimamente, o Partido Socialista. E por isso eu costumo dizer que nós não vivemos num Estado social, nós vivemos num Estado socialista. Portanto, quando nos acusam de querer terminar com o Estado Social, eu peço que não se sintam confundidos, uma vez que aquilo que o PSD pretende é terminar com o Estado Socialista de uma vez e criar um verdadeiro Estado Social. E com verdade, acima de tudo, falar com verdade, que é algo que vai escasseando no nosso país. Mas não acreditem que na política é fácil falar com verdade e ser frontal. Porque não sei se já se aperceberam que quando qualquer cidadão, por mais exemplar que seja, por mais honrado que seja, por melhor imagem que tenha na sociedade civil, no dia em que decide assumir funções políticas, infelizmente, quase automaticamente é colocado, são-lhes colocados dois rótulos, o rótulo de interesseiro e o rótulo de mentiroso. Isso, infelizmente, tem afastado muita gente da política. E perguntarão a vocês se não há políticos que mentem. É óbvio que há políticos que mentem. Mas também me deixem dizer o seguinte: há políticos que mentem porque o político está para o eleitor como o empresário está para o seu cliente. O empresário tem que convencer o seu cliente de que o seu produto é o melhor produto. Tem que lhe dizer aquilo que ele quer ouvir muitas vezes. E acontece exatamente a mesma coisa com o político. Vê-se na necessidade e na tentação de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir e nem sempre aquilo que é a realidade. E o facto é que nós em Portugal gostamos muito de ouvir aquilo que nos soa bem ao ouvido. E nós tivemos um exemplo muito recente. Relembro aqui as eleições legislativas de 2009. Tivemos dois principais candidatos a primeiro-ministro. A líder do Partido Social Democrata, que já nos foi dizendo sobre o real estado do país, das dificuldades que estávamos a atravessar, da necessidade de implementar medidas duras e difíceis. E depois tivemos alguém que nos apresentou o Eldorado, que nos prometeu tudo e mais alguma coisa, que nos apresentou um paraíso à nossa frente. E a verdade é que a esmagadora maioria, por acaso não foi, mas a maioria dos portugueses preferiram deixar-se iludir por esse Eldorado, por esse paraíso, no fundo por essa mentira que nos apresentaram. Eu tenho a fama de não gostar do engenheiro Sócrates, e é verdade, não gosto mesmo. E até recomendei que se usasse nos debates 3 ou 4 palavras que me irritam. Bancarrota é uma, mas antes disso, faltar à verdade. Não ser transparente, não dizer tudo aos portugueses e, sobretudo, há uma palavra que me irrita particularmente: omitir. E eu omito muito as prioridades que nós devemos ter nos próximos tempos, na próxima legislatura, que é uma legislatura de 4 anos. Sem fantasias. Eu estava ali sentado e lembrei-me que há 2 anos fizemos aqui um debate na campanha das legislativas. E sei que, à saída, alguns dos meus companheiros de partido me disseram que eu não tinha sido particularmente simpático. E eu dizia a esses companheiros que o tempo não estava para simpatias, apesar da simpatia do engenheiro Sócrates na altura. De uma forma, confesso que mais dramática do que então esperava, 2 anos depois estamos aqui. E eu pego por aqui 3 prioridades, 3 áreas essenciais, porque não vale a pena fantasiar muito nos próximos 4 anos. Primeira prioridade do programa eleitoral do PSD. Um programa de emergência social. Em cada um destes pilares, eu depois vou dando aqui uns dados para percebermos exatamente onde estamos. Sem a fantasia do engenheiro Sócrates. Programa de emergência social. Porquê? Porque nós hoje temos em Portugal muita gente, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas em Portugal que sobrevivem pouco acima do limiar da sobrevivência, daquilo que é necessário para sobreviver.
2 milhões de pessoas. Temos chegado a este número de pessoas, gente que há um ano e meio, não pensava sequer estar na situação que hoje está. Nós estamos, eu vou falando do país e do distrito, como eu tenho a vantagem de ser o único cabeça de lista que sou do distrito e conheço bem isto, posso falar de uma coisa e outra. Nós temos, no nosso distrito, 55 mil desempregados. Uma parte importante destes desempregados são desempregados de longa duração. Temos no país cerca de 700 mil desempregados. O memorando que o governo socialista assinou com a Troika, e que o PSD e o CDS se comprometeram a cumprir em termos de objetivos, prevê que no próximo ano o desemprego em Portugal venha a atingir 13%, ou seja, 800 mil pessoas. Estamos a falar, para quem não sabe, do maior desemprego desde que há estatística em Portugal, desde há 90 anos. Uma razão para que aqueles que nos estão a ver e ouvir votem PSD? Uma ou várias razões? Eu direi uma. No fundo, estes 3 pilares que eu acabei de enunciar resumem 3 prioridades. Nós temos um programa muito exigente que foi assinado pelo Governo Socialista com as instituições internacionais que nos emprestaram dinheiro, que o PSD subscreveu em termos dos objetivos que temos que alcançar. Estamos comprometidos com esses objetivos. É absolutamente fundamental garantir que conseguimos esses objetivos, é fundamental para a credibilidade do país. E nós estamos empenhados nisso, demos a nossa palavra nesse sentido, mas estes 3 pilares, se quiser, resumem de forma muito precisa 3 prioridades que nós não podemos deixar de ter na próxima legislatura, para que esta segunda década do novo século não seja uma década perdida como infelizmente foi a década anterior, sob o governo socialista. Portanto, está convicto da vitória no próximo dia 5? Nós estamos a lutar por isso. Julgamos que a apreciação que faço é que as coisas têm corrido bem, mas evidentemente só no dia 5 de junho é que, depois de abertas as urnas, saberemos quem efetivamente ganhou, mas vamos lutar evidentemente por uma vitória no distrito e no país.